diante de um grande problema, que é a dor lombar. Se a gente reparar, pessoal, olha que interessante, esse é um gráfico, né, de publicações científicas da fisioterapia, né? É um gráfico do site do Pedro, né, que é a base de dados da fisioterapia, e olha que interessante, né? Ele mostra que as publicações da fisioterapia, somente da fisioterapia, as publicações científicas, desde 1940 até 2020. Então, nós temos aí as diretrizes clínicas, as revisões sistemáticas com e sem meta-análise e os estudos clínicos, né? Reparem que o boom, né, o início mesmo da ciência na fisioterapia começou por volta de 1980. A partir de 1980, ela entrou numa curva 100% ascendente, uma curva totalmente vertiginosa, né? E a gente não atingia um platô, né? Atualmente nós temos muita publicação em fisioterapia, muita, mas muita publicação em fisioterapia, né? E isso daí não para de crescer, não para de crescer e não para de crescer, né? E mesmo essas publicações em fisioterapia, né, nessa grande curva vertiginosa, a dor lombar, né, tem um evento chamado World Spinal Day, né, que é o Dia Mundial da Coluna, né, e ocorreu em 2019, no ano passado, né, e esse Dia Mundial da Coluna mostrou, pessoal, que 20% da população mundial sofre de dor lombar, tá? É um número muito significativo, é um número assim que merece muita atenção, tá? Do ponto de vista da saúde, do ponto de vista da medicina, da fisioterapia, do psicólogo, do atendimento multidisciplinar. Então, 20% é um número bastante significativo, né? Só para vocês terem uma ideia, pessoal, da magnitude dos estudos sobre dor lombar, de 2010 até 2017 foram publicados 15 guidelines, né? Para quem não sabe o que é guideline, guideline é um guia de tratamento. Eles pegam vários artigos científicos, né? E sumarizam em apenas um artigo. É um guia de tratamento, né? Para quem já assistiu algum curso, né? Comigo, eu sempre indico para os alunos, olha, pessoal, é tanta evidência científica, tal, que a gente começar a ler tudo, a gente fica até um pouco perdido. Eu sempre indico para os alunos para eles lerem os guidelines, que são os guias de tratamento, né? É assim, é um tiro certeiro, porque ali mostra o que funciona e o que não funciona. Então, nós temos guidelines para dor lombar, nós temos guideline para dor cervical, para dor torácica, para síndrome do impacto, nós temos para epicondilite de cotovelo, enfim, nós temos guideline para todas as patologias, tá? E eu sempre deixo uma sugestão para o aluno ler os guidelines, o aluno ser, né, para o aluno realizar na sua clínica a prática baseada em evidência, aplicar aquilo que já foi estudado, né? Então nós temos guidelines aí de dor lombar da Bélgica, do Canadá, da Dinamarca, do Reino Unido, dos Estados Unidos, né? Vocês podem perceber até pelas datas das publicações, são guidelines recentes, né? O último que saiu foi esse da Bélgica, muito interessante, publicado em 2018, né? Com dor lombar e com dor irradiada também, com a ciática. Então nós temos aí inúmeras publicações científicas, né? Que mostram o caminho a ser trilhado para o trabalho da dor lombar, né? Se a gente pegar aqui, pessoal, também sempre mostro isso nos meus cursos, né? Se a gente pegar as dez patologias, as 10 condições, né, que mais acometem o povo brasileiro. Esse é um dado, são os dados mais recentes, são os dados de 2016 aqui, né? Nós temos aqui, em primeiro lugar, a condição que mais compromete o povo brasileiro: infarto agudo do miocárdio. Segundo lugar, violência interpessoal, né? E em terceiro lugar, nós temos aí a dor lombar e a dor cervical. Eu sempre falo que fisioterapeuta obrigatoriamente tem que saber trabalhar com dor lombar e com dor cervical, né? A quantidade de pacientes que sofrem dessa condição é uma quantidade gigantesca, né? Então a gente pode perceber que a dor lombar e a dor cervical
no Brasil, ela está à frente, por exemplo, de cefaleia, ela está à frente de problemas respiratórios, ela está à frente de problemas de pele, ela está à frente de AVC, ela está à frente do câncer, ela está à frente do diabetes, né? Então, é uma condição que, sem dúvida nenhuma, merece, né, uma atenção especial, tanto a dor lombar quanto a dor cervical. Esses dados, pessoal, são do site, né, que eu também sempre passo, é um site de epidemiologia muito interessante, chamado The Global Burden of Disease. É um site que você consegue acessar e você consegue listar as principais patologias, né, de países. Então, você quer listar as 10 principais patologias dos Estados Unidos. Você quer listar as 10 principais patologias da Arábia Saudita. Você consegue realizar lá gráficos interativos. Então, é um site muito interessante que vale a pena o aluno entrar, o aluno dar uma navegada ali, tá? Esse é o mesmo site, né, o Global Burden of Disease. Eu achei interessante aqui que eu consegui montar um gráfico da dor lombar no Brasil, tá? Dividida por estados, né? Então, repare aqui na linha de base, né, os anos 1990 até 2017. Então, olha, pessoal, novamente uma reflexão aqui, ó. Eu acabei de falar que nós estamos aí com 40 anos de prática baseada em evidência. São 40 anos de estudos científicos relacionados à fisioterapia. É muito tempo, 40 anos. E mesmo assim, dá uma olhada no gráfico de 1990 a 2017, o como a dor lombar subiu no Brasil, né? Se a gente reparar em todos os estados do Brasil, nós tivemos aí um aumento, né, na quantidade de pacientes que sofrem dessa incapacidade que é a dor lombar. Para ser mais preciso para vocês, de 1990 a 2017, nós tivemos um aumento de 79% nos pacientes que sofrem de dor lombar. É muita coisa, né? 80% aí é quase 100%, né? Só nos Estados Unidos, pessoal, para vocês terem uma ideia, essas são algumas publicações dos Estados Unidos, né? Os Estados Unidos, eles gastam por ano, né, somente com dor lombar, com atendimento aos pacientes com dor lombar, seja tratamento conservador, seja tratamento cirúrgico, os Estados Unidos gastam por ano aí mais de 100 bilhões de dólares por ano, só com o manejo desses pacientes com dor lombar. Para ser mais preciso aí, por volta de 102 milhões de dólares. É o equivalente aí a 6 mil dólares por cada habitante dos Estados Unidos, né? A dor lombar nos Estados Unidos, ela está à frente do câncer também, ela está à frente de inúmeras condições aí que limitam o paciente, né? Quando você tem, por exemplo, uma dor lombar, a gente não pode esquecer que você pode, né, ter, assim, problemas no seu trabalho, você tem problemas pessoais, problemas de sono, depressão, hipervigilância, cinesiofobia, enfim. A dor lombar, ela vem, assim, associada a inúmeras condições limitantes para o paciente, tá? Então, 100 bilhões de dólares, pessoal, é muito dinheiro. E o que eu acho mais interessante, pessoal, né, que chama um pouco mais atenção aqui, é que esses 100 bilhões de dólares, né, são gastos também com fisioterapia. Então, nós temos uma culpa diante desse dinheiro aí, tá? Desse dinheiro que o Brasil, no caso, também gasta também uma fortuna com dor lombar. Então, nós, fisioterapeutas, temos uma culpa nisso, né? Porque isso daí está incluído o tratamento da fisioterapia. Está incluído tratamentos medicamentosos, tratamentos da fisioterapia, está incluído exames de imagem, técnicas minimamente invasivas, enfim, né? São 100 bilhões de dólares ao ano. Né? Esse é um artigo, pessoal, da JOSP, que eu acho uma revista sensacional, né? Uma revista aí que fala muito da parte de reabilitação e da parte de esportiva, da parte de fisioterapia e tal.
E ele traz, assim, foi um viewpoint. Viewpoint é um artigo, assim, de alguns autores que expressam opiniões, né? Eu mostrei para vocês que nós tivemos aí 15 publicações de guidelines, né? E aí, esse artigo, assim, ele mostra assim, né? Dor lombar, o que que os guidelines, né, que são as diretrizes clínicas, já fizeram por nós? Porque não é possível, né? A dor lombar, ela não para de subir, ela tem um aumento vertiginoso, mas ao mesmo tempo é gasto muito dinheiro com pesquisa científica. Então, qual que é a relação aí, né, desse aumento da dor lombar e da publicação do guideline, né? Aí eles fizeram várias entrevistas, né, com profissionais da saúde, fisioterapeutas, médicos, né? E muitos profissionais da saúde, eles falam que eles não têm conhecimento dos guidelines. Por isso que eles não aplicam, eles não têm conhecimento. Os que têm conhecimento dos guidelines, eles não entendem. Ou seja, ele lê e não entende. Fala assim, vou continuar fazendo o que eu estou fazendo mesmo. Muitos profissionais não têm vontade de aplicar. Isso é uma coisa, assim, interessantíssima, né? Porque, às vezes, o profissional, ele trabalha com uma técnica e ele já está acostumado com aquela técnica. Ele não quer se desapegar daquela técnica. Então, ele não tem vontade de aplicar uma técnica nova, de estudar e aplicar algo novo que já tem resultado. Muitos profissionais não têm acessibilidade a esse guideline. Muitos guidelines estão na internet de forma gratuita, mas alguns, né, obviamente, que têm um valor aí a ser pago, né? Mas muitos não têm acessibilidade e muitos não aceitam. Falam assim, não, eu vou fazer o que eu estou fazendo aqui e eu não aceito que esse guideline está mandando fazer, né? Então um viewpoint, né, um ponto de reflexão muito interessante aí dos profissionais da saúde diante dessas diretrizes clínicas. A grande verdade, pessoal, que nós temos aí, né, uma falha de comunicação gigantesca, né? Uma falha de comunicação gigantesca. Eu dei uma palestra acho que há um mês atrás aqui na Métodos, e eu mostrei essa mesma imagem, eu faço questão de mostrar essa imagem novamente. É uma falha de comunicação gigantesca. Por que que tem essa falha de comunicação? Muitos de vocês vão concordar aqui, vão compartilhar da mesma opinião que eu tenho aqui diante desse fato. Se você, por exemplo, pessoal, você tem uma lesão ligamentar jogando futebol, você está jogando futebol, você sofre uma lesão ligamentar do ligamento cruzado anterior, você sofre uma lesão do seu joelho. Quem que você procura? Você vai no médico ortopedista, certo? O que o médico ortopedista faz? Ele solicita um exame de imagem, certo? Uma ressonância magnética, considerado o padrão ouro aí para você ver a extensibilidade da lesão ligamentar. O médico ortopedista, junto com o paciente, eles vão definir se vai realizar um tratamento cirúrgico ou se vai para o caminho do tratamento conservador. Quem define isso são ambos os profissionais ali, né? Realizando o tratamento cirúrgico ou tratamento conservador, esse paciente aí, esse atleta, esse paciente, ele vai para um tratamento da fisioterapia, tá? O tratamento de uma lesão de joelho é basicamente esse, de uma lesão ligamentar. Ele passa no ortopedista, teve lesão, não teve, faz cirurgia, não faz, e vai para a fisioterapia fazer a reabilitação lá do LCA. Ponto. É assim que acontece. Agora o paciente, por exemplo, com dor lombar, né? Que médico que ele procura? Qual que é a especialidade de médico que ele vai? Diariamente, pessoal, todas essas especialidades médicas recebem pacientes com dor lombar. Seja o reumatologista, seja o fisiatra, seja o clínico geral, seja o neurocirurgião, o anestesista, o ortopedista, o neurologista ou o médico do esporte. Se você fizer um questionamento para cada um desses médicos e questionar para os médicos o seguinte: qual o exame de imagem que você solicitou? Qual medicamento você prescreveu? Qual procedimento? O que você indicou? Você indicou fisioterapia? Você indicou repouso? Você indicou pilates? Quais foram as suas indicações? Quais foram as suas orientações? Você indicou repouso? Você falou para o paciente que ele pode correr? Você falou que ele não pode correr? Você mandou ele nadar? Você mandou ele fazer musculação? Você proibiu ele de fazer musculação? Você proibiu ele de fazer sua aula de dança? Você proibiu
o paciente de carregar o seu filho no colo, você proibiu ele de jogar o futebolzinho do final de semana. Então, se a gente reparar, cada profissional da medicina vai passar uma determinada orientação para esse paciente com dor lombar, tá? Ele vai passar. Reparem no consultório de vocês, para quem trabalha com pacientes com dor lombar, quando o paciente chega lá, você pergunta: o que que o médico indicou para você? Ele vai falar A. Chega um outro paciente: o que que o médico indicou para você? Ele vai falar B. Então vira uma tremenda de uma bagunça, né? Já o fisioterapeuta, quando o paciente com dor lombar procura o fisioterapeuta. Fisioterapia, o buraco é um pouquinho mais embaixo, pessoal. É um pouquinho mais complicado. Nós temos aí por volta de 36 linhas de tratamento para dor lombar. Nós temos quiropraxia, osteopatia, Maitland, nós temos pilates, RPG, tração, dry needling, Rolf, musculação, hidro, cadeias musculares, GDS, enfim. É muito tratamento para dor lombar, né? Tem até um artigo, pessoal, que foi publicado, que é esse próximo artigo, que eu acho um artigo sensacional, foi publicado em 2008 no The Spinal Journal, que ele fala o seguinte, que as linhas de tratamento para dor lombar é um modelo competitivo, é como se fosse um supermercado. Ele mostra aqui nesse artigo todas as linhas de tratamento para dor lombar. É como você ir no supermercado, por exemplo, e você quiser comprar, por exemplo, um sucrilhos. Sucrilhos tem da marca tal, 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 tal. Tem 50 marcas de sucrilhos. Né? Cada dono da marca vai falar que aquela marca é a melhor. É assim que funciona na fisioterapia para pacientes com dor lombar. A pessoa que trabalha com RPG, ele vai falar que o RPG é a melhor técnica. A pessoa que trabalha com osteopatia vai falar que a osteopatia é a melhor técnica. A pessoa que trabalha com quiropraxia vai falar que a quiropraxia é a melhor técnica. A pessoa que trabalha com hipnose vai falar que a hipnose é a melhor técnica. Então é um modelo muito competitivo na nossa profissão. E o paciente fica sempre perdido, né? Ele vai num determinado tratamento, ele faz 10, 20, 30 sessões, não melhora, aí ele vai para o tratamento particular, faz 5, 6, 7 sessões, ele não melhora, ele faz eletroestimulação, ele não melhora, ou ele faz uma manipulação e melhora. Então vira meio que uma bagunça. Então esse é um artigo muito interessante que ele mostra aí esse modelo competitivo, né? Como se fosse aí uma analogia com um supermercado. Tem certos estudos da fisioterapia, pessoal, que são estudos que deixam a gente extremamente depressivo. Esse é um estudo, para quem não conhece essa revista, pessoal, que é o Anual Interno da Medicina, é uma das revistas de maior impacto dos Estados Unidos, né? Esse artigo aqui, só para vocês terem uma ideia, né? Não sei se alguém conhece aqui de estatística, de metodologia científica, mas só para vocês terem uma ideia, pessoal, olha que interessante. Quando você publica um artigo científico e você coloca ou você vincula lá na base de dados Pedro, tem um tipo de um score, né? Que é uma pontuação do artigo científico, uma pontuação que vai de 0 a 10. Né? A gente chama isso aí de escala Pedro. Né? A maioria dos artigos da escala Pedro, eles são aí por volta da escala 6, da escala 5, escala 7 e tal. Esse é um artigo, pessoal, da escala Pedro 9. Ou seja, eu nunca li um artigo da escala Pedro 10, tá? Ou seja, isso daqui é um artigo top, do top, do top, do top, tá? Ele foi publicado, pessoal, ano passado, 2018, há 2 anos atrás. É um artigo que ele fala o seguinte, é um artigo que ele foi publicado, eu gosto de observar bem quem foi os autores, né? Se vocês repararem, a maioria dos autores são médicos, tá? Aqui acho que não mostra, mostra no artigo mesmo. O único fisioterapeuta que está aí como autor é o Christopher Meyer, que é o terceiro autor. Christopher Meyer é um dos maiores pesquisadores, ele é da Universidade de Sydney, da Austrália, um dos maiores pesquisadores de dor lombar da atualidade, né, no tratamento conservador. Então, são autores de grande impacto aí, né, são de nomes aí de referência na área da saúde.
E esse artigo ele fala o seguinte, ele fala sobre dor lombar aguda. Eles fizeram, né, basicamente dois grupos, pessoal, um estudo randomizado, tá, com 350 pessoas. Eles fizeram um grupo fisioterapia mais aconselhamento, tá? Orientações ergonômicas, tal, aconselhamento, versus placebo. Não fizeram absolutamente nada, tá? Na verdade, o placebo, né, fizeram a terapia de mentira, né, o placebo. O resultado desse artigo, pessoal, mostra que não houve diferença. Ou seja, fazer fisioterapia para dor lombar aguda, segundo esse artigo, tá, mostra que tanto faz. Fazer fisioterapia ou fazer uma fisioterapia falsa, os resultados são idênticos, né? Então a gente vai discutir um pouco sobre o porquê que deu um resultado como esse, um artigo de impacto desse, né? Então, alguns estudos, né, como esse, nos deixam totalmente depressivo, né? Pô, estudei 5 anos, eu faço pós, estou aqui num sábado à tarde participando aqui de um simpósio, poderia estar fazendo qualquer outra coisa, né? E aí vem um artigo e fala que a fisioterapia é igual placebo, publicado num dos uma das maiores revistas da medicina do planeta, né? Pô, bem impactante, né? Podia dormir sem essa hoje, né? A grande verdade, pessoal, é que ninguém está falando a mesma língua, né? Nós temos aí cada profissional falando uma determinada língua, né? E aí eu pergunto para vocês, será que existe um tratamento para dor lombar, né, que funciona como se fosse um sniper, né, um tiro assim certeiro para o paciente melhorar com dor lombar? Será que existe esse tratamento, né? Se você perguntar, por exemplo, para uma pessoa que trabalha com quiropraxia, eu, por exemplo, sou professor de quiropraxia, eu sou osteopata, eu venho da formação de terapia manual, mas se você perguntar para uma pessoa que trabalha com a terapia manipulativa, essa pessoa vai falar que a terapia manipulativa é a melhor técnica. Se você perguntar para uma pessoa que trabalha com pilates, essa pessoa que trabalha com pilates vai falar que o pilates é a melhor técnica. Se você perguntar para uma pessoa que trabalha, por exemplo, com desequilíbrio de energia, né, ele vai falar que a acupuntura é a melhor técnica. Cada um vai defender a sua técnica, né? Falando, por exemplo, da mobilização, vamos falar da terapia manipulativa. É um artigo, uma revisão, pessoal, muito interessante. Paciente que sofre de dor de coluna, seja cervical, seja lombar. Quando esse paciente ele é submetido a uma mobilização articular, ou seja, esse paciente está com dor, ele vai fazer uma sessão de mobilização articular, não manipulação, mobilização. Uma técnica de Maitland, Mulligan, Kaltenborn, fazer uma mobilização. Ele vai ter um alívio da dor? Vai. Mas durante quanto tempo ele vai ter um alívio dessa dor? Pessoal, esse é um artigo de revisão sistemática. Quando o paciente tem uma dor de coluna, ele faz uma técnica de mobilização, ele é recebido com uma técnica de mobilização articular, o tempo que ele vai ficar sem dor, pessoal, é menos de 5 minutos. O paciente não paga uma sessão com você para ficar menos de 5 minutos sem dor. Ele quer ficar muito mais tempo sem dor. Ah, mas você está falando de mobilização, Danilo. Eu quero ver a manipulação. Eu trabalho com quiropraxia, eu tenho certeza que a manipulação é mais tempo. Esse é um artigo também, uma revisão sistemática, publicado pelo Chadikuko Pubialowski, da Universidade de Miami, dos Estados Unidos, tá? Sobre a duração dos efeitos da manipulação. Agora nós estamos falando de manipulação. Nós estamos falando de quiropraxia e nós estamos falando de osteopatia. O tempo que o paciente chega numa sessão, ele está sem dor, você aplica uma técnica manipulativa nesse paciente, qual que é o tempo que ele fica sem dor? 5 minutos, tá? É basicamente a mesma coisa que a mobilização articular.
Ah, não, mas eu trabalho com exercício. Exercício é exercício, eu trabalho com exercício, eu tenho uma academia na minha clínica, eu tenho aparelho de musculação, eu tenho lá um leg press, eu tenho aparelho de pilates, eu tenho aparelho funcional, eu trabalho com crossfit, então o exercício, ele mantém o paciente com dor de coluna um período maior sem dor. Um artigo também, uma meta-análise aqui com revisão sistemática sobre os efeitos da analgesia pós-exercício, né? Qual a duração do efeito da analgesia depois do paciente realizar o exercício? Esse daqui é um pouquinho melhor. O paciente geralmente, pessoal, ele fica por volta de 30 minutos sem dor, tá? Quando ele realiza exercícios aeróbicos, exercícios isométricos e exercícios dinâmicos. Pô, Danilo, mas, puta, aí você me confundiu. Sabe que ocorre isso daqui, pessoal? A maioria dos estudos científicos, prestem bem atenção, eles pegam um montante de pacientes e aplicam a monoterapia, uma mesma terapia em vários pacientes. Se a gente voltar, por exemplo, nesse artigo aqui, né, vamos pegar o da manipulação, a gente acabou de sair da palestra do Ulisses, né, vamos falar de quiropraxia, a duração dos efeitos da manipulação. É a mesma coisa eu pegar 1.000 pessoas com dor lombar, e aplicar quiropraxia em todo mundo, o que vai acontecer? Segundo uma análise estatística, nós vamos ter, pessoal, 4 quadrantes. Tem pessoas que vão melhorar absurdamente, tem pessoas que vão piorar. Tem pacientes que pioram com a manipulação. A manipulação não melhora todo mundo. Tem pacientes que vão falar assim, ó, melhorou pouca coisa. Não valeu o dinheiro que eu gastei. Melhorei muita pouca coisa. E tem paciente que vai falar assim, continua a mesma porcaria. A maioria desses estudos aqui, eles pegam um montante de pacientes e não subclassificam o paciente. Por isso que eu comecei a minha palestra falando isso. Que o diferencial da fisioterapia daqui para frente, do presente para o futuro, é a metodologia de subclassificação. Não são todos os pacientes que têm indicação para manipulação. Não são todos os pacientes que têm indicação para o Pilates. Não são todos os pacientes que têm indicação para o Dry Needling. Isso nós chamamos de estratificação, subgrupagem, tá? Então, pessoal, imagine aqui a população da China, né? Imagina lá toda a população da China reunida e todos esses pacientes aí, todos esses chineses estão com dor lombar. O que a gente vai fazer? A gente vai aplicar a monoterapia, que foi o que esses artigos, né, aplicou nos pacientes. A gente vai manipular todo mundo, a gente vai aplicar quiropraxia em todos esses chineses. O que vai acontecer? 1/4 desses pacientes vai falar assim, nossa senhora, esse terapeuta é o melhor terapeuta do mundo. Eu tive uma melhora de 100%. Eu vou indicar ele para todo mundo. 1/4 desses pacientes vão falar assim, nossa senhora, nunca mais volto aí. Piorei absurdamente. Não volto mais. Não volto mais. Eu piorei. 1/4 dos pacientes vão falar assim, não modificou absolutamente nada. Eu continuo com a mesma disfunção, eu continuo com a mesma dor, eu continuo com a mesma limitação. E 1/4 dos pacientes vai falar assim, eu tive uma pouca melhora. Isso serve, pessoal, isso é um estudo de estatística, isso serve para qualquer terapia. Se você pegar esse mesmo montante de chineses e aplicar acupuntura para dor lombar em todos, o que vai acontecer? Melhora de 100% em 1/4, piora em 1/4, não modificou nada em 1/4 e pouca melhora em 1/4. Esses mesmos pacientes com dor lombar, se você aplicar nesses pacientes o RPG, é a mesma coisa. Melhora de 100% em 1/4, piora em 1/4, não modificou nada em 1/4 e pouca melhora em 1/4. Para qualquer terapia é essa. Por isso que eu sempre falo, pessoal, que a gente tem que ter na clínica uma caixa de ferramentas. A gente tem que saber trabalhar com exercício, a gente tem que saber trabalhar com a manipulação, a gente tem que trabalhar com a modulação em dor, a gente tem que saber trabalhar com a fáscia, temos que saber trabalhar com cadeias musculares.
Temos que saber trabalhar com o modelo biopsicossocial. Temos que saber trabalhar com educação em dor. Você tem que ter uma caixa de ferramentas na sua clínica. Porque isso daqui é um estudo estatístico. Pensando nesse cenário, pessoal, né? Nesse cenário que eu apresentei para vocês aí, foi desenvolvida uma tendência de fazer pesquisa e também de realizar um tratamento, né? Esse modelo, pessoal, ele é conhecido como modelo de subclassificações. O que significa esse modelo? Esse modelo, ele baseia-se em uma metodologia de abordagem que classifica os pacientes em diferentes grupos de acordo com sinais e sintomas e características. Então, lá, você vai pegar 1.000 chineses, você vai avaliar todos esses 1.000 chineses. Você vai perceber que, por exemplo, 1/4 tem indicação, por exemplo, para manipulação. 1/4 tem indicação para o exercício. 1/4 tem indicação para acupuntura. 1/4 tem indicação para o Pilates. Isso nós chamamos de subclassificação. É uma avaliação extremamente minuciosa, uma avaliação extremamente detalhada, que através dos sinais e sintomas do paciente, você vai pegar esse paciente e vai colocar numa caixinha. A esse paciente eu vou aplicar determinada terapia. Esse paciente eu vou aplicar uma determinada terapia. É o que há de mais novo na fisioterapia no momento. Esse artigo ele fala sobre isso. Foi um artigo até de 2013, né? É um artigo que ele considera o modelo de subclassificação de subgrupos como o santo graal do tratamento de reabilitação de coluna. Foi um estudo liderado aí pelo Jonathan Hill, né, que a gente vai falar dele daqui a pouco, pelo Peter Sullivan e pelo Mark Hancock, tá? Os três que trabalham aí fortemente com essa linha de pesquisa e atendimentos com pacientes de subclassificação. O próprio Paul Rhodes, pessoal, não sei se todos conhecem aqui, mas o Paul Rhodes, ele foi um precursor do controle motor. Paul Rhodes é um dos maiores pesquisadores, ele também é da Austrália, sobre exercício de estabilização. Ele é o papa da estabilização. Ele que desenvolveu a estabilização segmentar vertebral. Para quem não conhece, ele tem esse livro, né, que foi traduzido para o português, um livro muito legal sobre estabilização lombopélvica. Ele que começou os estudos de controle motor. Se você digitar, por exemplo, lá o nome dele no ResearchGate, para você ver as publicações científicas, ele tem inúmeros artigos científicos de publicação de autoria dele sobre dor lombar e estabilização segmentar. Ele foi um grande defensor que a monoterapia, você aplicar uma terapia só nesse paciente, era a chave do sucesso. Ah, eu só vou aplicar quiropraxia, chave do sucesso. Ah, eu só vou aplicar estabilização, chave do sucesso. Ah, eu só vou aplicar RPG, chave do sucesso. Foi muito interessante que no Fórum Internacional de Dor Lombar que teve no Brasil, em Campos do Jordão, em 2014, ele veio para o Brasil dar uma palestra. Ele que abriu o Fórum Internacional de Dor Lombar. Ele abriu esse fórum falando que o fisioterapeuta ele deve deixar de lado essa questão de monoterapia. Ele que sempre defendeu a monoterapia, que é a estabilização, ele falou, deixem de lado a monoterapia, subclassifiquem os pacientes. Isso em 2014. Imagina, um dos maiores pesquisadores sobre uma determinada técnica, ele fala assim, essa técnica não serve para todo mundo. Subclassifiquem os pacientes. Tem inúmeros pacientes que essa técnica não vai servir absolutamente para nada. Tá, mas como que eu subclassifico os pacientes? Existem, pessoal, só para vocês terem uma ideia, por volta de 36 formas de você subclassificar o paciente. Nossa, mas é muita coisa, tá? 36 formas. Mas vamos deixar todas essas formas de lado, tá? Vamos pegar as formas de subclassificação que possuem maiores evidências científicas.
Então, o que eu fiz? Eu filtrei aqui para vocês. Eu estou dando um negócio 100% mastigado para vocês. Quais são os métodos de você subclassificar o paciente baseado em evidências científicas de estudos controlados aleatorizados, que são o ápice da pirâmide da ciência. Então, nós temos aí, pessoal, algumas formas de você subclassificar o paciente, né? Nós temos aqui o Robin Mackenzie, tá? Que é considerado aí um ícone da fisioterapia, né? Com o método MDT, que é o método Mackenzie, tá? É um modelo de subclassificação. Nós temos a Shirley Sharma, tá? Que é um método de subclassificação também, né? Eu acredito que tem pouquíssimos cursos no Brasil sobre esse método. Nós temos o Anthony DeLitto, tá? Que é o método TBC, que a gente vai falar dele daqui a pouco, tá? Que é o Treatment Based Classification. Nós temos o Peter Sullivan, tá? Uma classificação muito interessante, mais voltado para o aspecto cognitivo-comportamental. E nós temos o Jonathan Hill, que é o aspecto aí do Start to Back, que é você classificar o paciente em baixo risco, médio risco e alto risco psicossocial, tá? Então, são várias linhas de pesquisas, tá? Baseadas em ciências aí de alto padrão, que trabalham com essa questão de subclassificação. Aqui, hoje, pessoal, eu vou falar para vocês sobre esse cara aqui, ó, o Anthony DeLitto, tá? Que é o método TBC. O método TBC, mas Danilo, por que você vai falar dele, né? Eu, particularmente, eu gosto muito da linha de pesquisa dele, porque ele é osteopata e ele é quiropata, né? Então, ele trabalha muito com terapia manipulativa. O Anthony DeLitto, ele é o chefe, tá, do setor de reabilitação da maior universidade dos Estados Unidos, que é a Universidade de Pittsburgh, que é essa universidade que vocês podem visualizar aqui do lado direito, tá? Ele foi um grande pesquisador nessa linha de TBC, né? Como é que funciona essa classificação de TBC? Primeiramente, pessoal, em 18 anos, né, mais ou menos aí, nós temos aí mais de 50 trabalhos só sobre subclassificação lombar. Eu não estou falando de cervical. Nós temos uma quantidade também gigantesca de trabalhos também voltado para a coluna cervical. Mas aqui o meu intuito é falar de coluna lombar. Então, são mais de 50 trabalhos publicados ao longo dos 18 anos de subclassificação. O último artigo foi esse update de 2015. Eu vou ser bem sincero, se você trabalha com coluna vertebral, com dor lombar, é obrigatório você ler esse artigo, esse update de 2015. Essa minha apresentação que eu estou fazendo para vocês é um resumo do resumo do resumo do resumo do resumo desse artigo aqui, tá? Desse update que saiu de 2015. É a atualização mais recente sobre subclassificação TBC de Anthony DeLitto para dor lombar. Tá? E foi publicado no periódico Physical Therapy. Para quem não sabe, da fisioterapia é o maior periódico aí da atualidade, que é dos Estados Unidos. Então, como é que funciona? Danilo, explica aí, como é que é o tratamento, né? Óbvio que eu vou dar uma resumida aqui para vocês. Então, o TBC, pessoal, que é esse método de subclassificação, né? Você tem um atendimento individualizado, né? Você tem uma duração de 1 hora e meia aí, a sua avaliação do seu paciente. E ele segue algumas fases, né? A avaliação, ela segue algumas fases. A primeira fase, ela significa a elegibilidade, né? O que você faz nessa fase na elegibilidade? Você exclui as red flags, ou seja, bandeiras vermelhas. Se o paciente tiver uma bandeira vermelha, você deve encaminhar ele para o médico. Então, você faz um questionário de bandeiras vermelhas. Se tem sudorese noturna, se tem anestesia em cela, se está perdendo urina, incontinência fecal, enfim, febre noturna, dor difusa, enfim. Você faz uma exclusão de red flags, bandeiras vermelhas. Depois você verifica o prognóstico. Verificar o prognóstico são 2 questionários simples, tá? Um questionário que é baseado no estudo do Mark Hancock e um questionário baseado no estudo do Jonathan Hill.
tá? São aí por volta de 8 perguntas, tá? Que a sua secretária pode aplicar para o paciente. É verificação do prognóstico. O que é isso, Danilo? É ver se o paciente vai melhorar com o processo de subclassificação. Porque a subclassificação também, pessoal, eu falei que ela é considerada o santo graal. Mas obviamente que nós teremos pacientes que também não vão melhorar, né? A segunda etapa desse processo avaliativo é o estagiamento. Você vai aplicar nesse paciente os questionários, né? Aplico aí os questionários de EVA, os questionários do Body Chart, que é o mapa corporal, né? E você vai aplicar a estratificação de Start-Back, que você vai verificar se o paciente ele tem um alto risco de fator psicossocial, né? Um médio risco de fator psicossocial ou um baixo risco de fator psicossocial. Se ele for classificado em médio risco ou alto risco fator psicossocial, você tem que entrar com um tratamento associado à psicologia cognitivo-comportamental. Ou seja, tratamento de dor lombar, pessoal, é tratamento multidisciplinar. Não queira abraçar o mundo, você não vai conseguir. Tá? Por isso que tem esse questionário chamado estratificação de Start-Back. A não ser que você tenha habilidades clínicas para tratar com essa questão aí da psicologia. A terceira etapa é um exame clínico totalmente detalhado, onde nós realizamos aí dermátomos, miótomos, reflexos, enfim, é um exame clínico, amplitude de movimento, movimentos repetitivos do método Mackenzie, tá? E por último, a classificação do paciente. Então, o processo avaliativo do TBC, pessoal, ele é um método extremamente minucioso e detalhado. Por isso que eu falo assim, que o processo de avaliação ele demora de 1 hora a 1 hora e meia. Você consegue muito bem fazer em 1 hora aí com a prática clínica no dia a dia. Esse é uma parte do artigo. Então, nós temos aqui, né, o artigo mostrando, né, o manejo do paciente com dor lombar. Então, você vai colocar esse paciente ou a gente chama aqui de bandeira amarela, ou numa bandeira verde, ou numa bandeira vermelha, tá? A bandeira verde, pessoal, se vocês observarem aqui, ó, ela tem baixo fator psicossocial. A bandeira amarela tem médio fator psicossocial. E a bandeira vermelha, ela tem alto fator psicossocial. Tá? Mas como que eu sei se é verde, amarelo ou vermelho? Você aplica um questionário. A bandeira geralmente verde, pessoal, o paciente só tem dor em faixa, dor axial na região da lombar. A bandeira amarela, o paciente tem dor na lombar com irradiação. E a bandeira vermelha, ele tem a dor lombar com irradiação e deficiência neurológica. Geralmente ele tem uma claudicação, deficiência de reflexo. É assim que a gente classifica o paciente. Tá? Então, essa é a primeira triagem que a gente faz no paciente. Se o paciente ele é verde, se o paciente é amarelo e se o paciente é vermelho. Após isso, pessoal, nós entramos aí com o método de subclassificação propriamente dito. Então, prestem bem atenção. Você vai reabilitar um paciente com dor lombar. Esse paciente com dor lombar, ele tem 3 fases de tratamento. O paciente com dor lombar tem 3 fases de tratamento. A primeira fase de tratamento, pessoal, é essa fase aqui, ó. A modulação dos sintomas. O que você vai fazer? Diminuir a dor do paciente. Modular a sintomatologia dele. Você vai diminuir a sintomatologia dele. Diminuir a dor. Como? Nós já vamos falar. Assim que você diminuir a sintomatologia do paciente, você vai para uma outra fase, que é a fase de controle de movimento. A fase de controle de movimento. Ele terminando essa fase de controle de movimento, o paciente vai para a terceira e última fase, que é a otimização funcional. Tá? A fase 2 e a fase 3, a fase de controle de movimento e a fase de otimização funcional, é uma fase basicamente de exercícios sensório-motores. Exercícios aeróbicos, musculação, pilates, estabilização, é exercício. Tá? A fase de modulação de sintomas, pessoal, é uma fase importantíssima.
É nessa fase de modulação de sintomas que você vai fazer a estratificação do paciente. Você vai verificar qual é a terapia eficaz para o seu paciente. Será que ele tem indicação de quiropraxia? Será que ele tem indicação de exercícios de Mackenzie? Será que ele tem indicação de tração? Será que ele tem indicação de eletroterapia? É na fase de modulação de sintomas, que é a primeira fase aqui, que eu estou fazendo um xizinho para vocês aqui, ó. Nessa fase, pessoal, prestem bem atenção. Nós temos a primeira subclassificação aqui, ó, que é os exercícios de preferência direcional. São os exercícios de Mackenzie, para ver se o paciente ele responde na flexão ou responde na extensão. Se ele não responder na flexão ou na extensão, você vai testar a manipulação e a mobilização. Se ele não responder na mobilização, na manipulação, você testa a tração. Tá? E se o paciente chegar numa dor química, ele chegar numa dor assim, que ele não consegue ficar em nenhuma posição, numa sintomatologia extremamente aguda, nós classificamos ele numa classificação de Active Rest, tá? Para você trabalhar técnicas do sistema nervoso autônomo dele, você pode trabalhar com a eletroterapia, com uma técnica de acupuntura, com mindfulness, com técnicas de yoga, enfim, para ele diminuir ali a sensibilização do sistema nervoso, tá? Então, essa fase de modulação dos sintomas é importantíssima, porque é aí que você vai definir. Pô, esse paciente aqui tem dor lombar. Opa, esse daqui tem indicação de tração. Opa, esse outro paciente aqui com dor lombar. Esse daqui tem indicação de preferência direcional do exercício. Ah, não, esse paciente aqui, ele está numa fase muito aguda, uma dor muito química, ele está na fase de Active Rest. Ou esse paciente aqui tem uma indicação de tração. Então, isso é subclassificação. O diferencial aqui do tratamento de coluna é você aplicar isso daqui. É você fazer uma avaliação extremamente minuciosa e colocar o paciente no lugar correto. Porque senão a gente vai cair naquele mesmo tratamento com os chineses que eu apresentei para vocês. Vocês vão realizar o quê? Vocês vão pegar aí 100 pacientes com dor lombar, aplicar manipulação em todo mundo, um quarto vai melhorar, um quarto não vai ter melhora, um quarto vai piorar e assim sucessivamente. Então, pessoal, aqui de uma forma bem resumida, né? Nós temos aqui o método de subclassificação, TBC. Então, a primeira etapa é a modulação dos sintomas. Aí você vai classificar o paciente em exercício de preferência direcional, exercícios de técnicas de manipulação, atração ou aquele paciente que está naquela dor mesmo química, aí a etapa do Active Rest. Após a modulação dos sintomas, nós entramos aqui na fase de controle de movimento. São exercícios sensório-motor, estabilização segmentar, a flexibilidade. E depois da fase de controle de movimento, entramos na fase otimização funcional. São exercícios aeróbicos de fortalecimento global, fortalecimento específico, musculatura pélvica trocanteriana. Reparem, pessoal, que o método TBC é um método que ele tem um começo, ele tem um meio e ele tem um fim. Ou seja, é um método que tem um raciocínio. Um raciocínio. É um método extremamente metódico. Ah, não, o paciente está assim, eu vou fazer isso, isso, isso que vai dar certo. Ah, o paciente está assim, eu faço isso, isso, isso que dá certo. E são técnicas simples, pessoal. São técnicas simples. Danilo, mas o que acontece se um paciente tiver, por exemplo, indicação de manipulação? Ó, o paciente tem uma indicação de manipulação. E eu, por exemplo, realizar Mackenzie. Ou se ele tem uma indicação de Mackenzie, eu realizar manipulação. Esse artigo mostrou isso para a gente, um artigo de 2016, liderado por Brennan, que ele fez o seguinte. Ele alocou 123 pacientes em 3 grupos. Estabilização, manipulação e exercício. Alguns ficaram nos grupos correspondentes. Por exemplo, tem indicação de manipulação, vai para o grupo de manipulação. Tem indicação de exercício, vai para o grupo de exercício. E alguns
ele colocou em grupos não correspondentes. Ah, esse tem indicação de manipulação. Opa, vamos fazer exercício. Ah, esse tem indicação de exercício. Opa, vamos manipular. Ou seja, eles inverteram os grupos. Eles constataram, e foi um artigo publicado na Spine. Eles constataram que os pacientes que fizeram o tratamento correto, ou seja, foram subclassificados num determinado grupo e fizeram o tratamento correto. Eles tiveram uma melhora de incapacidade, de funcionalidade, de qualidade de vida, de cinesiofobia, de hipervigilância, de forma significativa maior que os pacientes que receberam aí os tratamentos aí em subgrupos distintos. Uma outra etapa dessa metodologia de subclassificação, por isso que eu falo, esse método de subclassificação, você engloba o paciente. Ou seja, você trabalha o paciente como um todo. Você subclassifica, você trata ele conforme os sinais e sintomas dele, e depois você trabalha a educação em dor, que é uma abordagem biopsicossocial, que é o que mais se fala hoje em dia na área de reabilitação. Você literalmente, você trabalha uma aula para esse paciente sobre educação em dor. Nós chamamos isso de abordagem top-down, porque você vai fazer uma abordagem direto no sistema nervoso central do paciente, para essa abordagem descer até a região lombar. Uma abordagem top-down. Se você faz uma abordagem, por exemplo, de terapia manual, você faz uma abordagem down-top, de baixo da periferia até o sistema nervoso central. Down-top. Se você trabalhar o modelo biopsicossocial, você faz uma abordagem aí top-down, de cima para baixo. Ou seja, você fecha o paciente como um todo. Não tem como o paciente não melhorar. Se aplica a subclassificação, trata conforme os sinais e sintomas e finaliza com a abordagem biopsicossocial. Não existe tratamento mais eficaz que isso. Mesmo porque, pessoal, a dor que o paciente sente não é uma dor de vértebra rodada, não é uma dor de hipomobilidade. Dor, pessoal, tem várias dimensões. A dor, ela tem uma dimensão afetiva, ela tem uma dimensão psicológica, ela tem uma dimensão sociocultural, ela tem uma dimensão de comportamento, ela tem uma dimensão de cognição. Dor não está na sua pele somente. Ela vai muito além disso. A dor está no sistema nervoso central. Nós chamamos isso de modelo biopsicossocial, de você abordar o paciente como um todo. Não adianta só você manipular, só você fazer um exercício. Você tem que ter uma aliança terapêutica muito forte com o seu paciente. Você tem que integrar todos os diferentes fatores que contribuem para a saúde e o estado do bem-estar do paciente. Então, esse modelo biopsicossocial, ele tem uma grande relevância para todos os estados de dor musculoesquelética. Ah, Danilo, eu pensava que era só dor crônica. Jamais. Você tem que trabalhar o modelo biopsicossocial no paciente agudo, para ele não se transformar num paciente crônico. É muito importante. Por isso que, novamente, o TBC, ele fecha o paciente. Subclassifica, avalia, de forma bem minuciosa, e depois fecha com o método de subclassificação. Nós temos, pessoal, inúmeras publicações científicas comprovando a educação em dor para diversas condições de patologias. Aqui eu coloquei para vocês 4 artigos, né, que é o que deu para colocar aqui no slide, mas são revisões sistemáticas, intervenções de revisão, enfim, são vários artigos aqui comprovando o método de abordagem biopsicossocial baseado na neurociência para esses pacientes que sofrem de dor lombar. Eu deixo sempre como sugestão o livro do David Butler, que é o Explain Pain, o Explicando a Dor. O livro já foi traduzido para o português, tá? Sobre o como que você aborda essa questão biopsicossocial do seu paciente, né? Tem também aqui o outro livro também do Mosley, né? Que é o Educação em Neurociência, também um livro sensacional, né? Esses livros, eles trazem muito essa questão de exposição gradativa,
do sono do paciente, do aspecto de depressão, aspecto cultural, hipervigilância. Então, são evidências científicas que amparam, né, o nosso dia a dia aí para abordar esses pacientes. E esse é um artigo, mas Danilo, mas eu não gosto de trabalhar com essa abordagem. Pessoal, esqueça. A hora de você trabalhar esse modelo biopsicossocial passou já. Ela já atingiu e já passou da hora. Dá uma olhada na quantidade de artigos que foram publicados nos últimos anos aí. Olha que gráfico interessante. É um gráfico que nós temos aqui desde 1963 até 2018, 2016 daqui, né? Olha a quantidade de ciência produzida nessa questão biopsicossocial. Ela não para de aumentar, né? E esse é um artigo muito interessante, publicado numa revista de reabilitação, que é a Clinical Rehabilitation, que fala o seguinte: o modelo biopsicossocial da doença. Um modelo cuja a hora chegou. Então, você tem que saber abordar todos esses aspectos de dor com o seu paciente. Aspectos de sono, até aspectos de alimentação, enfim. Aspectos que têm um envolvimento nessa dor do paciente. E vocês vão perceber, né, esse é um outro artigo que eu acho muito legal, né, sobre esse modelo biopsicossocial, 40 anos no mercado, né. Vocês vão perceber que existem pacientes, ele traz 3 exemplos de pacientes aqui, né. Nós temos aqui o paciente 1, nós temos o paciente 2, o paciente 3. Vocês vão perceber que tem certos pacientes que têm um aspecto psicológico muito baixo diante da dor dele. Um aspecto social relativamente aí grande e um aspecto biológico gigantesco. Vocês vão perceber que tem outros pacientes que têm um aspecto social, um cara que não se dá bem com a esposa, não se dá bem com a sogra, tal, e aquilo pode levar à dor dele, é um aspecto social gigantesco. Aspecto biológico também, tem muita tensão muscular, mas o aspecto psicológico dele é pequeno. Vocês vão perceber que tem pacientes que têm um aspecto psicológico gigantesco, aspecto social nem tanto, e aspecto biológico aí razoavelmente grande. Nós temos aí diversos pacientes, diversas características de paciente. Alguns pacientes têm uma característica biológica maior, alguns pacientes têm uma característica social maior, e alguns pacientes têm características psicológicas maiores. Por isso que ele tem que saber lidar muito com o manejo desses pacientes. Esse modelo de subclassificação, pessoal, é um modelo assim tão interessante, né? Tão assim sniper, tiro certeiro, né? Que saiu aqui até uma reportagem, ó, o ano passado, pouco tempo, né? 30 de setembro de 2019, que é a Universidade de Pittsburgh, onde que é o centro de referência, né? Nesse estudo de subclassificação, eles estão investindo um valor aproximado no tratamento de dor lombar, só com essa linha de pesquisa, com essa linha de tratamento, de subclassificação, eles estão investindo um valor de 64 milhões de reais. Só em inovação, só em ciência em subgrupagem para pacientes com dor lombar. Ou seja, pessoal, é a bola da vez. Tá? A gente, um artigo muito interessante sobre o que esperar da terapia, qual que é o futuro da terapia manipulativa. Um artigo publicado em 2017, por um dos maiores periódicos de terapia manual. Qual que é o futuro da terapia manual? O que se esperar do futuro da terapia manual? Ele fala na conclusão do artigo que o futuro e o presente é a classificação baseada em tratamento de subgrupo, ou seja, o TBC, que é a regras de predição clínica. Para você ser assim mais certeiro no seu tratamento com o paciente que sofre de dor lombar, você vai ter que aprender em algum momento da sua vida a subclassificar esses pacientes. Isso vai te gerar economia de custos, resultados efetivos, e a gente vai diminuir aquela curva lá ascendente de dor lombar. E esse é um artigo para finalizar, né? Quais são os maiores desafios da dor lombar no Brasil? Um artigo publicado no Brazilian Journal of Physical Therapy, um masterclass, tá? Um artigo muito legal, foi publicado em 2018. Então, desde 1990, os números de anos vividos
com essa incapacidade da dor lombar, teve um aumento de quase 80%. Como que a gente pode mudar esses números? Em primeiro lugar, procedimentos baseados em evidência científica. Para de aplicar no seu paciente técnicas que não têm estudos nenhum. Temos que, de alguma forma, diminuir a quantidade de cirurgias. ênfase no tratamento conservador baseado em evidências científicas. Mudanças de crença e comportamento. Ah, qual que é o melhor colchão para dormir? Qual que é o melhor travesseiro? Qual que é a forma correta de levantar da cama? Esquecer essas mudanças de crença e comportamento. Alteração postural provocador, carregar a mochila provocador. Quando a gente coloca isso aí no escopo da evidência científica, isso daí é totalmente irrelevante. E incentivar sempre o paciente ao retorno das suas atividades sociais. Ele tem que voltar a jogar o futebol dele, ele tem que voltar a passear com a esposa, ele tem que voltar a carregar a sua filha no colo, ele tem que voltar a sua corrida, ele tem que voltar a sua musculação, ele tem que voltar a sua natação. Então, incentivar cada vez mais o paciente. Esses são os maiores desafios da dor lombar no Brasil. Obrigado, pessoal, pela atenção aí. Não sei nem como é que tá a sala, se tá todo mundo aí, ou se eu tô falando sozinho. Ah, tem gente aqui. Legal. Danilo, muito obrigada. Eu amei. Muito esclarecedor. Realmente, a dor lombar é um desafio, né? Acho que não só para mim, mas para muitos colegas que estão aqui na sala. E, nossa, abriu minha visão também, essa palestra que você deu. Gostei muito mesmo, viu? Parabéns, que Deus te abençoe aí na sua profissão, na sua jornada. Valeu, obrigado, viu? Obrigado, amém aí. Espero poder contribuir aí com vocês, pessoal. Danilo, eu também gostaria muito de agradecer, viu? Muito enriquecedor a sua palestra. Obrigado. Danilo? Oi. Boa tarde. Teria como você passar para a gente um contato, um e-mail, para a gente poder estar entrando em contato? Passo. A Yasmin pode... Yasmin, você tem o e-mail da turma aí? Tem. Eu mando lá no Telegram. Danilo. Oi. Ering falando, tudo jóia? Grande irmão Ering, tranquilo? Tranquilo, meu amigo. Eu estou aqui, acompanhei toda a palestra, excelente. E, na verdade, eu estou acompanhando até na estrada, rapaz. Estou com fone de ouvido, parei o carro agora para finalizar aqui contigo. E acompanhei tudo, literalmente, muito bom. Queria, de antemão, aí, agradecer a você mais uma vez, Danilo, como todos os outros que deram palestra hoje, um grande amigo nosso. Foi uma honra, assim, foi um feito enorme para nós tê-lo conhecido nesse período de métodos, nesses 10 anos, assim como os demais, eu estendo isso, essa fala aos demais, que foi um grupo seleto. Agradeço aí, tem pessoas de diversas regiões do país, Salvador, Alagoas, que estavam aí na sala, tudo aí, diversas regiões mesmo. Isso é o fruto dessas parcerias. E, galera, muito obrigado mesmo. Essa semana nós estamos preparando mais novidade para vocês, conteúdo enriquecedor também. E um outro detalhe, se possível, dê aquele print, marque nas redes sociais, compartilha, que sempre ajuda. E, mais uma vez, muito obrigado aí, Danilo, por tudo. Valeu, Ering, um abraço. Eu que agradeço aí todo o carinho, toda a atenção da Métodos. Muito obrigado aí. Se alguém quiser perguntar, aí fica à vontade, pessoal. Ô Danilo, prazer, meu nome é Guilherme, e eu queria inicialmente aí perguntar sobre como você, como pesquisador, né, defendendo o seu doutorado aí e tudo mais, você imagina que com quanto tempo aqui no Brasil a gente, como profissional, vai ter realmente esse TBC como um guideline, assim, para ser, porque como formação, né, a fisioterapia, ela vai variando de acordo com cada ano, né? O que eu estudei há 15 anos atrás não é quem está formando agora, vamos dizer assim, né? Pelo menos eu imagino que não.
Você acha que isso é para breve? A gente consegue... Há uma possibilidade disso entrar para a graduação, para mostrar isso dentro da graduação? Guilherme, né? Sim. Guilherme, vamos lá. Grande prazer aí. Pessoal, além de eu ser... eu sou professor de graduação, eu sou pesquisador e eu também sou coordenador de curso, né? Eu não comentei isso com vocês, mas eu sou coordenador. Então, eu coordeno uma faculdade, eu sou aqui de Sorocaba, do interior de São Paulo. Então, eu coordeno uma faculdade. Eu comecei a coordenar essa faculdade, eu tinha 24 anos e eu trabalho na coordenação já há 12 anos. Né? Então, eu tomo conta aí de 500 alunos. Eu tenho 500 alunos aí sobre minha responsabilidade na coordenação. Então, além de eu trabalhar com a parte clínica, eu trabalho com a gestão educacional também, já há 12 anos, 12, 13 anos. Eu já participei de diversas reuniões do MEC, eu já recepcionei o MEC várias vezes aqui na faculdade, enfim. E nós já tentamos várias vezes modificar o currículo da fisioterapia, né? Porque tem muitas técnicas, tem muitos conteúdos no currículo da fisioterapia, pessoal, que tem, assim, uma forma muito antiga de ensino. Então, respondendo sua pergunta, Guilherme, eu acho que isso vai demorar muito ainda, tá? Eles fizeram um projeto se vocês reparam, eu sempre falo isso também nos meus cursos, na minha sala de aula, que é o seguinte: o que o fisioterapeuta mais faz, quem trabalha com músculo esquelético, ou até mesmo quem trabalha no hospital, geriatria e tal, o que o fisioterapeuta mais faz hoje em dia é trabalhar com dor. Você vai lá e você vai abordar o paciente com dor, tá? E reparem, pessoal, nós não temos nenhuma disciplina na faculdade de dor. A dor, ela é sempre como um subtema em alguma disciplina. Você tem lá ortopedia, você vai aprender um pouquinho de dor em ortopedia. Você tem geriatria, você vai aprender um pouquinho de dor em geriatria. Mas nós deveríamos ter uma disciplina focada em dor, porque a coisa que você mais faz hoje em dia é trabalhar com dor. Então, nem isso nós temos no nosso conteúdo programático, uma disciplina específica em dor. Agora, falar de um tratamento assim específico de coluna para matriz curricular, eu acho que vai ser muito difícil, muito difícil, muito difícil. Nos Estados Unidos, a realidade já é um pouco diferente. A matriz curricular lá já é mais voltada, né, para esse método de TBC e tal. Eles têm, na Austrália, por exemplo, os alunos, eles têm disciplina sobre dor, né? Agora, no Brasil, aqui acho que vai demorar bastante. Aí vai muito do manejo do professor, do jogo de cintura do professor, ele trazer um pouco da sua experiência clínica. Obviamente que ele não pode fugir muito do conteúdo programático, mas eu acho, assim, que ainda a matriz curricular do curso de fisioterapia, ela precisa passar por sérias modificações. Esse é o meu ponto de vista. Agradeço aí a explicação, e eu também o que eu acho também. Não adianta a gente mais ficar ensinando pessoas a colocar parafina para tratar dor, entendeu? Isso. Então, tá certo. Então, obrigado aí, cara. Muito bom te conhecer, não conhecia o seu trabalho e admirável. Parabéns. Valeu. Obrigado, Guilherme. Danilo, aqui é Claudinei de Timóteo. Tudo bom, né? Tudo jóia? Beleza. Aqui, sua aula foi